Sucesso, o mais desafiador e divertido videocast e programa de TV sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo divertido, cheio de informações, para que você monte o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam super bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a palavra empolga, mas o exemplo ensina verdadeiramente. E a nossa convidada de hoje, desde sempre, ela quis melhorar em todos os aspectos da vida e tudo que estava à sua volta. Então, por isso, a gente vai começar esse episódio dando dicas de como melhorar o seu dia a dia. E aí, vou falar de purificador. A gente sabe que o purificador, ele gela a água, deixa ela natural, levinha pra gente. Mas o que ninguém sabe é que tem também um purificador da Latina que ele gela, entrega natural, entrega água quente. Esse purificador é o modelo XPA, completaço, entrega realmente todos esses atributos. Ele tem, no sistema dele de refrigeração, é feito por compressor, que é igual de geladeira, então uma alta capacidade de fornecimento de água gelada a todo momento. E além disso, ele também tem um sistema que aquece a água, então você tem água quente para fazer os seus alimentos instantâneos, chás, cafés, bebidas quentes e até mamadeira do seu filho. É isso, gente, Latina, para quem é exigente. Passar roupa em casa não é uma tarefa fácil, né? E nem prazerosa. A maioria das pessoas não gostam. E a gente tem que tomar um cuidado, porque a nossa imagem pessoal é muito importante. E quando a gente fala em imagem pessoal, muitas pessoas pensam, tá bem vestido, uma roupa legal. E não é só isso, a roupa precisa estar limpa e bem passada. E nessa busca, a gente percebe que a gente tem vários desafios, porque cada tipo de roupa, ela exige um cuidado na hora de passar. Seja uma roupa especial, social, de bebê ou mesmo do dia a dia. E para facilitar a nossa vida, tem a lavanderia Lava e Leva, que independentemente de qual tipo de roupa, eles vão cuidar com o maior carinho, te entregar passada, cheirosa, embalada para você utilizar. E a lavanderia Lava e Leva fica ali na Rua São Paulo, número 1578, com estacionamento próprio e delivery. Porque como eu esqueci na última vez, então agora eu sempre pergunto pra Priscila. Eu falei, endereços é com você, Priscila. Rua São Paulo, 1578, lavanderia Lava e Leva. Chega a hora de apresentar nossa convidada de hoje. Ela é mãe do Daniel, esposa do Paulinho Brigante. Busca sempre a melhoria contínua na sua vida, nos processos e nos materiais. Apaixonada por leitura, cultura, exposições e teatro. Gente, professora com muito orgulho, franqueada da Wizard há mais de 35 anos, a nossa convidada é Silmara Amaral! Muito bem-vinda ao programa! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já vi que nessa cadeira já sentaram pessoas muito importantes na nossa cidade, na nossa comunidade, e 3 deles nossos alunos, sem contar a Alessandra e o Matheus, aqui nos bastidores. Então, isso me dá ainda mais prazer. E ontem a Priscila foi minha aluna também. Teve aula de francês, aula de vocês vão francês. conferir. Então, eu me sinto muito em casa, muito confortável e estou adorando o programa. Que delícia. Que bom te receber. Falando em francês, a gente volta na tua história lá com 8 anos, quando você decide aprender francês, numa época que todo mundo só queria estudar inglês. Como foi isso? Eu não sei de onde veio, mas eu sempre, quando eu escutava alguma coisa em francês, eu ouvia os livros que já tinham lá em casa, que minha mãe já gostava de francês, meus irmãos, e eu me apaixonei de verdade e eu pedia para estudar francês. Mas como não havia oportunidade na época, não existia uma escola de francês em São Carlos. Existiam algumas professoras particulares e aí eu comecei a estudar por mim mesma. Então eu via como se escrevia as palavras, olhava as imagens e fui. E nunca mais parei. Ouvia músicas também? Que ajudavam? Então, ouvia músicas, porque não tinha internet, né? Mas eu ouvia músicas, e músicas assim que não eram para minha idade. O acesso que eu tinha era Edith Piaf, Charles Aznavour, que por sinal eu tive o prazer 2 vezes de assistir um show dele antes dele ir para outra esfera. Mas eu assisti em Paris foi fantástico, no Olympia,
onde ele, além de cantar, ele passou 2 horas conversando com a plateia. Que delícia. E depois eu levei meus alunos aqui em São Paulo para assisti-lo, mas aí foi um pouco decepcionante, porque eu estava esperando aquele show de Paris, e aqui, na verdade, como ele não podia interagir com as pessoas por causa do idioma, né? Ele só entrou, cantou e em 1 hora saiu. Mas, de qualquer forma, eu levo comigo essa lembrança sensacional que vem desde a minha infância. Uma baita experiência. Baita. E você prestou vestibular em comunicação social com habilitação em jornalismo? Por Sim. influência do seu avô, que tinha um jornal na época? Então, eu infelizmente não conheci meu avô, mas ele era a pessoa da tarde, o jornal à tarde. E ele era chamado do Chico da Tarde. E meus tios também tinham jornais, depois meus irmãos. Então, na minha cabeça, como eu gostava de ler e escrever, eu queria ser jornalista. Mas eu fui para a faculdade, fiz 15 dias e falei, nossa, e meu francês, e minha literatura? Aí acabei prestando vestibular de novo, porque isso eu estava saindo do terceiro. Aí passei 1 ano estudando por conta própria e entrei no curso de letras. E quando você entra em letras, já era pensando em ser professora? Não, na verdade, eu entrei no curso de letras pensando em trabalhar com francês, mas com tradução, como intérprete. E algumas vezes eu fiz esse serviço de intérprete com grupos de franceses no Rio de Janeiro. Gostei muito, mas ainda não era aquele negócio para a vida toda. E aí um dia me chamaram para dar uma aula, primeiro no Colégio do Estado, no Militão, Antônio Militão de Lima, que foi minha outra faculdade, minha segunda faculdade. Lá só tinha feras. E eu aprendi muito com aquelas professoras. Eu era a única mais novinha e, assim, aquilo foi sucesso. Mas desde a primeira aula ali, você sentiu que era isso que eu queria? Ou você foi Eu se amei, descobrindo? eu amei. De cara? De cara e, assim, senti muito orgulho. Eu tinha 23 anos, 22, eu acho. Eu senti muito orgulho de estar numa sala. Eu me lembro até hoje, a primeira aula nem foi francês, porque lá era a única escola que tinha francês. Por isso eles me chamaram. Mas a primeira foi português. Eu lembro muito bem, oração coordenada e oração subordinada. Eu falava assim, meu Deus. Vai ter prova hoje. Mas eu me preparei tanto para aquela aula, numa 8ª série, que até hoje eu tenho amigos dessa sala. Pensa, eles tinham 14, eu tinha 22, 21, 22, 23, por aí, eu não lembro bem. E então eu tenho amigos até hoje. Eu sempre os encontro e foi assim, paixão mesmo, amor à primeira vista. Por quanto tempo você ficou atuando como professora no Militão? Então, junto com o Militão, eu comecei com o Diocesano, com La Salle, em aulas de redação, que tenho amigos até hoje também. Eram 13 salas de redação, com média de 40, tinha sala que tinha 50 alunos. E nisso tudo, nesse tempo todo, já veio a Wizard. Então eu fazia as 3 escolas, mas era bem no comecinho da Wizard. Perdão. É que a conversa é boa, todo mundo quer falar. Exatamente. Mas veio ao Wizard assim, você descobriu a metodologia Wizard pesquisando? Conta um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu tinha uma amiga que conheceu a metodologia, me falou, e eu fui a Araraquara, onde tinha já uma escola grande da Wizard, mas era muito comecinho. Tinha 1 ano de metodologia. Fui até lá, ele me deu o livro, Carlos, um amigo do coração. Espero que ele veja essa entrevista. E o Carlos me deu o livro da Wizard, que era um livro bem assim, simplóriozinho, mas já com a mesma metodologia. E falou assim, Mara, prepara em meia horinha e me dê uma aula, por favor. Mas eu não sabia nem o que era metodologia francês. E aí, minha carreira é toda no francês. E aí eu dei a aula, ele falou assim, nossa, vai ser minha parceira em São Carlos. E aí nós começamos a trabalhar juntos. Eu aqui, ele em Araraquara, a gente fazia reuniões, mas nós éramos 10 franqueados da Wizard. E 10 franqueados hoje... Território nacional eram 10. 10. Hoje,
São 1.200. Unidades. 1.200 escolas. unidades. Na verdade, são menos franqueados, porque tem muitos franqueados que tem mais que uma escola. A primeira Wizard vem lá atrás, então nesse momento que você está dando aula em algumas escolas, aí você empresta uma sala e começa a tua escola, né? Como é que é esse momento? Quais os desafios? Então, e parece que é uma coisa, né? Mas eu comecei numa sala do jornal do meu irmão, ali na Avenida São Carlos com a São Sebastião. E aí, pouco a pouco, a gente foi assim, tomando conta do prédio e expulsando o jornal. E aí o jornal fez uma pequena mudança com as máquinas pequenininhas, né? É fácil tirar um jornal do lugar. E eu acabei ficando nesse prédio por 8 anos. Ele não existe mais, mas era um prédio assim histórico, que me trouxe muitos bons momentos. Eu acho que eu comecei o inglês na faculdade nesse prédio, Nesse que era prédio. na subidinha da avenida ali. Na Avenida com a São Sebastião. Eu lembro muito bem que você começou ali. Novinha de tudo. E aí você tinha o Wizard e dava aula nas escolas ainda. Eu fazia uma loucura, Pri. Eu sempre tive aquele negócio, nossa, como que eu vou deixar esses alunos no meio do caminho? Então eu esperei sempre terminar os anos letivos para conseguir ir me desligando. Mas eu fiquei 4 anos no Militão e eu acho que 3 ou 4 no Diocesano também. E eu me lembro muito bem que o diretor, na época, ele me disse assim, Silmara, eu vou ficar em uma situação difícil, porque são 13 salas de redação. Então, ano que vem eu não vou contar com a sua ajuda, mas eu gostaria de ouvir dos meus filhos que eles estariam saindo daqui por conta de já ter uma escola na idade que você está. Isso me deixou muito feliz e eu deixei as portas abertas. Nunca voltei, mas sempre adorei aquela escola. As 2 escolas por onde passei foram fantásticas. E nesse momento de surgimento da Wizard com você aqui em São Carlos, o portfólio de cursos era o mesmo que a Wizard oferece hoje ou era diferente? Não, nós começamos com inglês e francês. Então, tinha uma pessoa responsável pelo inglês e eu responsável pelo francês. E aí foi aquele negócio, né? Você atendia o telefone e falava Wizard, idiomas, bom dia, ou então Wizard, bom dia. As pessoas diziam, Luísa? Então era muito assim, ninguém nunca tinha ouvido falar na Wizard. Era quase Mr. Kit. Mr. Kit é famosa. Mas no começo No também. começo também era assim. Uhum. E era eu Mr. sei Chique, era Mr. Tiveram vários, assim. E era assim, gente. Quem que limpava a escola, Silmara? Quem que fazia os cartazes para colocar nas universidades? Eu comprava aqueles modelos de letras, acho que chamava letra 7, alguma coisa assim, e fazia cartazes, pintava cartazes no final de semana e colocava na universidade. Mas assim, todo esse tempo foi prazeroso. Então, quando eu revejo minha história, eu falo, gente, tudo aconteceu como deveria acontecer. E aí a primeira secretária, da primeira secretária eu tenho história. Como? Ela começou a trabalhar conosco e eu sempre ficava corrigindo português. Como faço até hoje, né? Olho assim, falo, não, precisa melhorar a redação disso. A Priscila faz isso comigo todos os dias. E ela, depois de um tempo, trabalhou conosco bastante e tal. Saiu, entrou na Unesp, em Bauru, na mesma faculdade que eu tinha entrado, e fez jornalismo. Então é uma querida, Darlene, que nossa, fez a diferença no meu início e hoje ela é uma jornalista. E você fez a diferença na vida dela com esses incentivos. Então, eu acho que sempre é uma troca, né, Priscila? Com certeza. Sempre, né, Lê? Estando aqui falando com vocês já é uma troca grande e eu tenho muito prazer nesses momentos. E você quer fazer alguma pergunta ou eu posso ir pra mim aqui? Não, eu ainda queria falar desse prédio dali que você ficou 8 anos na avenida. E talvez seja o maior crescimento da Wizard tenha sido nesse momento que deu o pico, que você teve ali a coragem e a oportunidade de partir para um prédio próprio. Sim, sim. Foi nesse momento, 8 anos, a escola estava assim, com muitos alunos e o prédio era antigo. E
Foi um negócio difícil, o proprietário pediu o prédio e a gente estava assim, ainda sem reformar o nosso prédio, mas eu tive meus anjos que sempre passaram e me ajudaram muito. E um deles foi o André, um engenheiro fantástico, André Fiorentino, que me ajudou assim a pôr em ordem o prédio rapidinho. De uma casa de família, virou uma escola com muitas salas. Aí você já está falando da esquina da 15 esquina da de novembro. 15 com a Episcopal. E que nós era uma ficamos casa 25 da sua anos. família ali? Não. Era uma casa de família, Ah, né? entendi. Que você virou. comprou e transformou Era na uma casa escola. embaixo e uma casa em cima. Aí nós unimos e fizemos a escola, que foi passando por muitas reformas ao longo dos 25 anos. Né? Nunca a gente parou de ter que mexer, porque o momento pedia. Aí a gente acertava. Depois o outro momento pedia uma modificação no layout. Então foi indo. Eu estou aqui em São Carlos há 13 anos. A minha lembrança de São Carlos é com a Wizard naquela esquina. Então eu não tenho lembrança de São Carlos antes disso, né? Aí agora, recentemente, vocês mudaram, né, de prédio. E nós ficamos, então, 8 anos na Avenida, 25 na 15. Desses 25, 2 nós ficamos online, com a pandemia. Então, na verdade, 23 presencial ali, mais 2 online. E nesse tempo que estávamos online, as pessoas de imobiliárias nos ligavam e falavam: poxa, o prédio está parado, a escola fechou. Não, a escola não fechou, ela está no online. Stand-by. Mas aí, depois de muita insistência, 4 nãos que eu dei, eu falei, bom, eu acho que está na hora da gente mudar, por causa também do distanciamento físico na sala de aula. As nossas salas eram menores, eram muitas salas, só que salas menores. E aí eu acabei alugando lá o meu prédio e indo para um novo. E falando assim, por mim e pela Silmara, eu acho que o momento que a gente consegue comprar o primeiro imóvel próprio para a empresa, ou até para nossa casa, é um momento de muita realização, de muito sonho, de conquista, de mérito, de reconhecimento mesmo, de que o negócio está indo no caminho certo. Muitas vezes as pessoas optam por fazer essa compra e venda ou até aluguel de uma maneira particular. E isso é muito perigoso, né? Porque falta segurança nessa negociação e um especialista para ajudar. E o barato pode sair muito caro. Muito caro, Ale. Nessa hora vocês precisam contar com uma imobiliária e a gente recomenda a Center Imóveis. Porque você vai ter toda a segurança, seja na parte burocrática, parte jurídica, econômica, financeira, eles vão estar ali para te dar todo o apoio e segurança, porque eles vão cuidar dos mínimos detalhes, porque eles são do mercado e sabem o que estão fazendo. Não perca mais tempo, tenha toda a segurança para negociar o seu imóvel. Entre em contato então com a Center Imóveis, centerimóveis.com. E falando em segurança, eu já lembro de outro parceiro aqui, que é o Colégio Sapiens. Porque quando a gente pensa em educação dos nossos filhos, uma coisa que todo pai e mãe quer é segurança. E aí a gente vai falar do colégio que traz toda a qualidade de ensino com muita segurança. Eles têm educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular. Aqui em São Carlos, distribuídos em 3 unidades. E aí, se você quer ampliar os horizontes para a construção de um futuro melhor para o seu filho, com certeza o Colégio Sapiens é a melhor escolha. A gente esteve lá visitando e a gente pôde conferir o ensino fundamental, que é um dos 3 prédios, e ali todos os alunos em sala de aula, cada um usando o seu computador, que comprova que o Sapiens está sempre preocupado com inovação e qualidade. Aproveita então que as matrículas estão abertas, faça uma visita, conheça tudo o que o Sapiens pode oferecer para o futuro do seu filho. Colégio Sapiens, a cada ano um novo começo. E quando a gente fala que o Sapiens tem 3 unidades em São Carlos, a Wizard também teve 3 unidades ali no auge, um pouquinho antes da pandemia, voltando um pouquinho à tua história. A gente tinha a Wizard aqui no centro, a gente tinha a Wizard Vila Prado e tinha a Wizard de Baté. E de repente chega uma pandemia. Na pandemia, as 3 ficaram unidas, né, numa plataforma fantástica online. Essa mudança foi rápido? Você passou medo? Você ficou insegura ou o Wizard agiu rápido? Como é que é isso? Muito rápido. Em 15 dias, nós tínhamos uma plataforma que a Pearson já estava cuidando disso por conta da pandemia no exterior, que tinha chegado antes, né? Então, nós entramos em 15 dias na plataforma. Logicamente que nesses 2 anos que nós ficamos online,
houve muita melhoria, muitas modificações na plataforma e ela nunca deixou de existir. Nós reabrimos a escola em 2022, mas nós continuamos com a plataforma para os cursos on. Você acredita que o online veio para ficar definitivamente? Definitivamente. Hoje, por exemplo, a gente tem alunos em várias partes do mundo. Eu mesma sou professora quase todos os dias em vários países. Não, deixa eu contar essa porque é muito engraçado. Às vezes a gente é amiga. Eu tenho a honra de dizer que eu sou amiga íntima da Silmara. E aí, às vezes eu mando mensagem pra ela, fala, peraí que eu tô na Suíça, peraí que eu tô no Canadá. Eu falo, oi! Ela está lá dando aula pra alguém que está nesse país, né? Eu costumo brincar sempre, gente, hoje estava nevando na Suíça. Ah, hoje, nossa, como estava feio o tempo no Canadá. E assim, o dia vai e a gente faz um trabalho gostoso, né? Muitos pais têm receio do online não ter a mesma eficácia do curso presencial. A gente precisa quebrar esse mito. Não, sim, quebrar o mito, porque a Wizard não é um curso EAD que o aluno faz a hora que ele quiser, uma aula gravada, não. É uma aula presencial. Presencial no computador? Sim, mesmo que ele faça o online da casa dele, é uma aula com o professor, com um grupo. Então, existe o início da aula, que é atividade em grupo, o final da aula, atividade em grupo. E no meio dessa aula, cada um participa da sua lição, do seu livro, da sua dinâmica no online, mas depois ele volta para conversar com o professor. Então, tem um tratamento grupo e tem um tratamento individualizado na hora da conversação. Então, é fantástico, dá muito resultado. E existe o online, só online, existe lá na escola um trabalho no tablet, que também é uma turma com o professor. Então, são várias experiências hoje para facilitar a vida, principalmente de quem não tem tempo, ou daquela mãe que não tem como levar para a escola, buscar. Antigamente, eu vejo lá na escola esse tempo todo, os 35 anos, as mães às vezes deixavam o filho a 1h da tarde, ele ia até aula às 3h, e depois ele ficava até 6, 6h30. A tarde toda. Para nós, um prazer. Sempre a gente recebeu e acolheu muito bem esses alunos. Sempre teve esses ambientes, né? Para quem quiser falar, ainda existe. E ainda nós temos. A sala né? de estudo, recepção ali bem. Sim, equipada. Auditório também, quando eles querem assistir alguns filmes. Nós fazemos algumas atividades extras nesse auditório. Mas hoje, a mãe que não tem a disponibilidade de levar o filho até a Wizard, a gente tem como atender. E essa divisão de presencial e online hoje está como o equilíbrio disso? Ainda as pessoas preferem presencial, preferem online, tá meio a meio? Então, a gente tinha quase a certeza que as pessoas iam voltar para o presencial. Mas, além daqueles que estão em São Carlos, que não querem vir no presencial, existe também aqueles que eu dou aula no exterior, que foram embora e que poderiam fazer com qualquer professor nativo, e que escolhem continuar na Wizard por causa da metodologia, por causa dos professores. E nós temos, inclusive, professores que trabalharam conosco 10 anos, 12 anos, foram embora para o exterior, voltaram a trabalhar conosco na pandemia e continuam. Então, é um novo modelo, é um novo formato, mas a metodologia é a mesma e dá resultado de qualquer forma. E ela se atualizou também, Muito. entregando mais conteúdo em outras plataformas digitais. Sim, a gente sabe da Alexa, da Caneta que Fala, de várias outras coisas aí que a pessoa pode baixar o aplicativo e continuar estudando de onde ela estiver, não é? E quando a Wizard foi vendida para o grupo Pearson, que é um grupo inglês, é o maior grupo de educação do mundo, e tem outros negócios também, a gente falava assim, meu Deus, o que vai acontecer com a gente, né? Agora não tem mais como telefonar para o dono da empresa. E ele falava assim, Silmarinha, calma, se não chegar o livro, eu tô levando aí para você e tal. Então, a gente sentiu um pouquinho,
Mas, por outro lado, nós ganhamos muito com essa parte de tecnologia, de ser um grupo muito grande que pensa à frente. Inovação, né? Inovação. Então, isso é fantástico. Eu posso ter saudade do momento do início, onde existia um maior calor humano entre os franqueados, os franqueadores, tudo isso. Mas existe a compensação hoje com toda a tecnologia, com toda a abertura, né? com toda a abertura de mercado e, sabe, é fantástico a gente pensar que era de um jeito, é de outro, mas os frutos são colhidos de uma boa forma. E você acompanhou toda essa evolução. Então, sair de 10 primeiros franqueados e hoje ver a marca em 1.200 unidades... Uhum. Não, é fantástico. Eu tenho amigos que hoje não fazem mais parte da rede, que eram franqueados entre esses 10. Eu acho que hoje são 2 franqueados desses 10. O restante tem muita moçada, tem muita gente que passou para os filhos. E eu me sinto muito bem de continuar nesse meio. Porque eu não parei, eu continuei, fui aprendendo. E isso faz parte da Silmara. Isso faz parte da maneira que eu gosto de viver. Então é fantástico. Muitas vezes os franqueados que já saíram falam, peraí, mas você vai continuar até quando? Eu falo, gente, enquanto for bom pra mim. Eu não tenho planos de aposentadoria, você diz pra eles. Não, de jeito nenhum. Tem horas que eu penso assim, nossa, eu tinha 3 escolas, trabalhava manhã, tarde e noite. Hoje nós estamos com uma escola e eu continuo trabalhando manhã, tarde e noite. Mas eu sou assim. Eu gosto disso. Ela ama o trabalho. Ela vive eu gosto para o trabalho. disso. É onde você se encontra, do seu propósito ali. E Lê, porque esse trabalho é com desenvolvimento de pessoas, né? Isso sim, é muito rico. Sim, e assim, eu não faço essa divisão entre trabalho e lazer. Pode parecer demagogia, mas não. Porque a hora que eu estou no meu trabalho, eu encontro pessoas que eu gosto, eu tenho amigos no trabalho, e eu consigo, por exemplo, treinar todos os dias, que é uma coisa que me dá prazer. Eu consigo, eu treino, uma parte do meu treino, volto, dou uma aula online, vou para algum país, vou de novo treinar. Vou para algum país, volto para outro país, vou para o próximo país. Volto a treinar. Num dia. Ou então eu volto, tomo banho rapidinho e vou para uma aula presencial, uma reunião online. Então, meu dia é muito dinâmico. E eu não preciso esperar o final de semana para dizer, nossa, agora eu vou relaxar. Não, para mim não existe. Entendeu? É lógico que eu gosto de viajar, eu gosto de, como a Lê disse, eu gosto de teatro, eu gosto de shows, eu gosto de festas, gosto de estar com os amigos em outros lugares. Mas faz parte, tudo faz parte. Eu não... Acho que por isso que eu não canso do meu trabalho. É um exemplo. E qual a importância das pessoas aprenderem um novo idioma hoje, com tanta tecnologia? Então, a tecnologia está aí, existem muitas plataformas, existem muitas aulas gravadas que você pode acessar a qualquer momento, mas, ao meu ver, nada substitui professor. Eu, como aluna, sempre gosto de ter um professor. Eu gosto de estudar sozinha, mas eu preciso de um professor. Então, nada substitui. Por isso que o nosso online não é gravado. Ele é com o professor, existe a interação. Então, nada substitui o humano. Trazendo para a nossa rotina de treinos, é como não ter um personal, né? Sim. A gente precisa de um personal ali, sim, orientando sim. a gente para ter os melhores resultados. Com certeza. E para os pais de crianças pequenas que estão ouvindo aqui, e eu vivenciei isso, a gente teve essa conversa lá atrás, né? Eu tenho um menino, tá com 13 anos, mas com 3, 4 eu já falava, Silmara, quando que eu coloco ele no inglês? Silmara, é verdade, você foi super preocupada com isso. E com 4, 5 anos ele já tava lá na Wizard, né? O que a gente pode falar isso que a Pri falou, assim, da importância do novo idioma e pensando já nos pequenininhos, né? Muitos pais dizem a mim, muitas vezes, olha, quando ele tiver uns 10 anos, eu coloco na Wizard, 11 anos.
no Fundamental 2, ou então depois que ele estiver alfabetizado. Mas eu sempre digo aos pais, não existe interferência nenhuma da nossa metodologia na alfabetização. Nós não misturamos. Muitas vezes, a lei é prova disso. Muitas vezes tem ali uma turma no mesmo horário, com 3 alunos, a outra com 3. E são crianças de idades próximas, mas são séries diferentes e eles estão em pontos diferentes da aprendizagem. Eles estão, por exemplo, um está totalmente alfabetizado, um grupo, o outro não. Então eu não vou misturar porque eu vou estragar esse processo da criança. Então existe uma consciência muito grande nesse sentido. A gente prefere ficar com grupos pequenos do que misturar. E para essa criança que entra mais cedo no inglês, com 4, 5 anos, 3,5 já está na escola. Sim. Qual a diferença para a criança que vai entrar com 10 anos ali no aprendizado do Muito adulto? diferente, Lê, porque eu tive a experiência em casa. O Daniel, quando ele começou, ele foi, justamente foi escolhido a minha escola como um projeto piloto, porque eles sabiam lá na nossa franqueadora que eu tinha um filho de 3 anos. E quando ele tinha 3 anos e meio, nós começamos com uma turma de amigos dele. E foi fantástico, porque a criança já automatiza aquilo no dia a dia. E eu queria testar, de fato, a metodologia chamava Baby na época. Hoje é o TOTS, né? Mas na época chamava Baby. E eu queria testar, mas ele não falava em casa. Ele muitas vezes falava, não sei o que eu aprendi. Eu falava, não, gente, eu preciso ver se isso está dando resultado. E aí eu fui procurando várias estratégias para tentar tirar dele alguma coisa. Até que eu comprei um bichinho virtual e na carteira de identidade do bichinho virtual estava tudo escrito em inglês. E eu escolhi propositalmente isso para dar de presente a ele, justamente para mostrar que se ele não cuidasse em inglês, ele iria perder a vida. Genial. E aí foi. Eu falava, olha, ele é igual uma criança, precisa cantar para ele em inglês, precisa falar com ele em inglês. E aí foi. Ele foi pondo em prática. E eu sabia o que ele estava aprendendo, eu fui conduzindo. E aí eu vi que de fato dava resultado. Então, aos pais que acham que vai interferir na alfabetização, que vai confundir, não existe isso. O método é feito por especialistas para que atinja a capacidade do aluno naquele momento. Não vai interferir na alfabetização. A gente só vai fazer o aluno escrever em inglês quando ele estiver alfabetizado no português. E existem avaliações em todos os níveis? Então, a nossa aula é sempre, o nosso curso é sempre avaliação aula a aula. Existem as certificações, mas a avaliação não existe aquele momento de prova. Mas existe... aqueles reviews que tem nas então, tantas e isso tantas, que eu ia falar. A aluna da Wizard dando palpite. Mas não existe uma prova formal. A avaliação é aula a aula, através da conversação. Os grupos são pequenos, então o professor consegue avaliar e colocar o conceito. Existe um conceito a cada aula. Mas existe também, num bloco de 6 lições, varia um pouquinho para as crianças, mas no geral um bloco de 6 lições, existe uma revisão. Nessa revisão é questionado tudo que foi aprendido, mas através de uma forma lúdica também, através da conversação e da parte escrita. E todas as aulas têm a parte escrita, só que a parte escrita o professor leva para casa, corrige e devolve. Então não tem aquele tempo morto onde o aluno, agora você vai escrever. Ele pode escrever em casa. Mas ele não tem com quem conversar geralmente em casa, mesmo que os pais sejam fluentes, não há aquela interação ou muitas vezes acontece pior. Os pais acham que o aluno pode falar sobre qualquer assunto na conversação. E a gente tem que respeitar. Se ele tem 8 anos, ele está aprendendo um vocabulário de acordo com a faixa etária dele.
Então, eu testei meu filho, ele não está falando como deveria. Dentre quais parâmetros? Tá? Então, é saber que a gente cuida para que não haja dano para o aluno desde o primeiro dia. Nós trabalhamos com educação e não com comércio. Então, seria um comércio se eu colocasse lá 20 alunos numa sala de aula, cada um de uma faixa etária. Vou emendar uma pergunta nessa sua frase. Nós não trabalhamos com comércio, nós trabalhamos com educação. O que o dia 15 de outubro significa para a Silmara? Vai chorar. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, eu só era professora. 15 de outubro, gente, é uma data linda. Aqui vocês já entrevistaram médicos, fala que mais? Estilista, apresentador, várias profissões. Empresários. Todos eles chegaram onde chegaram, tendo por trás professores. Os pais, muitas vezes, são os professores também. Nós somos professores no dia a dia, independente de estarmos numa escola ou não. Então, 15 de outubro, para mim, fantástico. É lógico que minha empresa tem a área comercial e nós precisamos dessa área comercial. É tudo interligado. Mas quando eu digo, nós somos escola, nós trabalhamos com educação, é porque é mais profundo. Se eu causar um dano a uma criança hoje, nunca mais ela se recupera. E eu vejo que hoje a gente chama de mentor, mas na verdade ele é um professor. Sim, há vários nomes, né? Mentor, coach, que mais? Consultor, Consultor. Tá todo mundo pra ajudar ali. Então tem vários nomes, mas nada mais é do que professor. Agora, por que ter vergonha do nome professor? Eu jamais vou colocar profissão empresária. Isso não é minha profissão. Minha profissão é professora. Eu estudei para ser professora e eu gosto do que eu faço. E quando a lei falou assim, você gosta da melhoria contínua? Sim, porque um professor nada mais é do que um aprendiz também. Ontem, depois que vocês saíram lá da escola, eu estava com um aluno. E ele é meu aluno há bastante tempo. E a hora que chegou o horário que terminou a aula dele ontem, 18 horas, a irmã demorou um pouco para vir buscar. Eu falei, bom, eu tô com tempo, você também. Vamos tentar fazer uma simulação do teu TCC, do teu trabalho de conclusão de curso. Ele falou, mas eu não preparei nada. Eu falei, não importa. Qual é o assunto que você gosta? Ele me disse, a Primeira e a Segunda Guerra. Você sabe me falar alguma coisa sobre isso? Em francês? Sim. Ele me deu uma aula, falando datas e tudo mais. Então, é lógico, ele tem a facilidade, coisa que eu não tenho com datas. Aí eu falei assim para ele, mas é 39 mesmo? Você tem certeza? Ele falou assim, tem. Segunda Guerra, 39 a 45. Eu falei, nossa, acho que eu fugi um pouco da aula de história e tal. Mas isso é prazeroso, quando você vê que o aluno começou com você da primeira palavra, né, Pri? Do primeiro verbo. Como que era mesmo, Pri? Ixi, chamou na xixa. Avoir, ela. Então, quando ele começa do primeiro verbo, e aí, de repente, ele está fazendo um discurso, ele está me contando sobre a guerra, sobre as guerras. Isso é fantástico. Ontem eu ganhei meu dia, porque eu falei assim, nossa, isso faz valer meu trabalho. Isso me motiva a sair de casa, isso me motiva a treinar, a comer bem, isso me motiva a continuar. Então, se todo mundo, quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu tô louca para me aposentar, tudo bem, todo mundo tem direito. Um dia também eu acho que eu vou fazer isso. Mas o que é se aposentar? Fica a pergunta, o que é se aposentar? Deixar de viver? Porque para mim seria deixar de viver. Se eu me aposentar da Wizard, eu vou arrumar outras coisas para fazer. Ela vai dar aula particular de francês. Também. Mas além disso, eu gosto de trabalhar também com alguns processos de treinamento.
Porque você vê como a pessoa está hoje e como ela ficou. E conta pra mim, então, como seria esse processo de treinamento? Bom, eu comecei com esses processos na escola, né? Eu fui sempre aprender para conseguir treinar minha equipe. Então, a gente tem... a Pearson é fantástica, né? Desde a Wizard, quando era só Wizard, a gente tem uma plataforma, uma universidade corporativa. Então, tem vários cursos. Então, vamos supor, eu contrato hoje uma pessoa. Então, ela vai fazer os cursos e depois eu vou dar o treinamento. Então, esse processo de ela ter aprendido sozinha nos cursos e depois ela colocar em prática e você fazer um passo a passo para que ela melhore no dia a dia, esse é o meu negócio. Eu gosto disso. Então, peraí, isso não tá bom desse jeito. Como que a gente faz para ele ficar melhor alinhado? Encaixar Isso a pecinha tudo. do quebra-cabeça. Isso, a peça do quebra-cabeça. Então, peraí, como? É lógico que eu falho, é lógico que eu tenho pontos de melhoria infinitos aí, né? Mas a gente vai tentando um pouquinho a cada dia com as pessoas e comigo mesma, em primeiro lugar comigo mesma. E teve uma das vezes que eu fiz um trabalho voluntário com pessoas que queriam emagrecer. Sou nutricionista? Não. Sou personal? Não. Mas nós fizemos uma equipe, então um personal, uma nutricionista e eu nessa parte de melhoria. E nós começamos a treinar essas pessoas para que eles mudassem um pouco o foco. Isso para mim foi uma coisa fantástica. Todo mundo falava, você teve tanto trabalho para não ganhar nada. Eu ganhei muito. E aí o que eu fiz depois disso? Isso faz tempo, foi em 2017. Depois disso, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar em mim tudo que eu falei. E aí eu fiz um desafio. Eu vi os vídeos. Sua prova. Todos os dias, durante 90 dias. Mas eu não parei nos 90. Eu fiquei 114 dias fazendo um treinamento de manhã e depois gravando um vídeo. Então eu vi que a performance pode melhorar a partir do momento que você quer melhorar. A decisão é nossa. A decisão Só é tem nossa que decidir sempre. de verdade, né? Sempre. Não ficar, vou fazer Sempre. na próxima segunda. E se hoje eu errar, se eu deixar de fazer hoje, amanhã eu volto pro trilho. O trem saiu, o trem voltou. É isso que eu gosto de trabalhar também. E esses cursos, eles são coach? Na verdade hoje pessoal. é desenvolvimento pessoal. Na verdade hoje as pessoas fogem um pouco do termo coach. Eu não fujo. É que se banalizou um pouco. Você fazia um curso de sábado e domingo e você virava coach, mas né? eu não Usaram fujo. errado o nome. Eu não fujo pelo seguinte, no meu e-mail tem coach, tem silmaramaral.coach, meu e-mail pessoal. Uhum. Por quê? Eu passei 6 anos estudando, fora todos os anos de Wizard. Mas eu passei estudando de verdade e aplicando em mim. Então eu sei o quanto isso daí dá resultado. Agora, não é a mesma coisa de falar assim, isso é um curso é uma escola de inglês. Mas tem escola de inglês que só quer o teu dinheiro, tem escola de inglês que vai te ensinar bem, tem escola de inglês que está preocupada apenas em te dar o certificado e acabou, e não fazer com que você fale. No coach é a mesma coisa, na melhoria contínua é a mesma coisa. Todas as profissões. Todas as profissões. Então, por que eu vou mudar o nome? Todo mundo fala assim, muda o nome. Eu falo, pra que eu vou mudar o nome? Primeiro, eu não faço propaganda de nenhum treinamento e nada disso. Eu uso no meu mundo, né? Eu uso na Wizard, no seu dia eu uso com as mesmo. pessoas, no meu dia a dia e com as pessoas da minha equipe, com as pessoas que me procuram. Mas por que eu vou mudar o nome? Eu faço bem feito. Se eu faço bem feito e dá resultado, não mudo o nome. Vamos passar nosso desafio do programa para a Silmara? Com certeza. Silmara, você vai poder escolher 3 peças dessa de Muito quebra-cabeça. É pouco mesmo. Não é fácil o desafio, por isso chama desafio. É um desafio. E enquanto a gente vai dar um recado, então você escolhe 3 peças que representam mais aí a tua história, a sua luta e a sua glória, né?
Porque conquistou muita coisa. Enquanto isso, a gente vai dar um recadinho. Na hora do seu churrasco e para acompanhar aqueles cortes saborosos, suculentos e macios, a Siltomac tem também aquela desejada chopeira e a churrasqueira dos sonhos para o preparo das carnes. Você precisa conhecer a chopeira inteligente que dispensa o cilindro de pressão. Ela é compacta, portátil, tem um design moderno, feita ali de inox escovado e tem a torneira ali do tipo italiana. Já o Pit Smoker é a preferida dos amantes de churrasco, porque ele faz cortes como costela, brisket e cupim, que ganham um cozimento super especial porque eles são feitos com aquela fumaça, né, que a gente chama que a carne fica defumada. E isso dá um sabor super especial, agradando os paladares mais exigentes. Nossa, me deu água na boca aqui, salivei. Se você, assim como eu, ficou com vontade de experimentar essas delícias, vá até a boutique da carne Siltomac, aqui em São Carlos, na saída para Descalvado, ou peça pelo delivery. Dessa vez ela não pediu para eu falar endereço, porque é na saída para Descalvado. Né? Não tem número. Eu me enrolo quando tenho que falar número. Muito bom. Se você falasse na saída para Descalvado, quilômetro tal, eu tava perdida. Ale, você sabe por que toda hora é hora do grau? Ah, porque lá no Grau tem uma variedade de opções ali quando você tá com fome. Gente, é café da manhã, almoço, cafeteria, pizzaria, lanchonete. Tudo que você sente vontade, você encontra no Grau. E lá no Grau, você sabe que encontrará qualidade e variedade 24 horas por dia. E sabe também que seu animalzinho de estimação é muito bem tratado. Não, e pode ser um lugar para você encontrar amigos, descansar, passar um momento com o seu pet, mesmo que tenha um espaço pet que a gente até conheceu essa semana. Esticar as pernas durante a viagem. Gente, é tanta coisa gostosa para você fazer. Marca com os amigos, faz um happy hour lá no Grau, vocês vão adorar e conta pra gente depois. O Grau São Carlos fica aqui em São Carlos, na Washington Luiz, quilômetro 238. Uau! Não, bate palminha que eu acertei. Conseguiu escolher as peças? Difícil. Mostra Mas a primeira vamos lá pra gente. Bom, a primeira, família, porque para mim os amigos estão aqui também, né? Não é apenas a família de sangue, mas são aqueles escolhidos durante a vida toda para fazerem parte da nossa rede de amigos e, logicamente, da nossa família. Tá? Então, isso é importante. E são pessoas que ficam para sempre na minha vida. Muitas vezes eu tenho amigos que eu vejo pouco, mas quando os vejo, eles são muito importantes. O tempo não afasta, nem a distância. E família, eu só tenho que agradecer a minha, porque meus pais já se foram, né? Meus irmãos, uma parte deles também, mas são pessoas que vieram para me fazer melhor sempre. E me deram uma base muito forte, muito feliz, e só tenho a agradecer. Que lindo. Estudo. Eu tinha certeza. Esse ela não tinha como deixar passar. Sem estudo não seria nada, né? E ninguém é nada sem estudo. Mesmo quem não tem condição de estudar formalmente, eu já vi muitas pessoas que conseguem estudar o funcionamento de uma máquina sem ter ido para a escola. Conseguem pôr em prática muitas coisas com estudo próprio, com autoestudo, né? Com disciplina para conseguir melhorar. Então isso é estudo também. O meu avô, pai do meu pai, ele falava 4 línguas, sem nunca ter estudado nenhum idioma, assim, autodidata totalmente. E trouxe isso para os filhos, sabe? Meu pai sempre foi atrás dos idiomas. Meus pais sempre incentivaram que eu e o Alex aprendessem idiomas. Hoje meu irmão é vice-presidente mundial de uma grande companhia, então o idioma está presente ali no dia. E talvez se eles não tivessem incentivado a gente desde o comecinho a estudar, né, buscar novos conhecimentos, não chegaria lá. Então isso que você está falando é fundamental, né? A gente está falando do estudo diário, de ser melhor a cada dia. Sim, sim. E a disciplina, logicamente, porque sem ela não tem estudo, não tem família, não tem nada, né? Eu falo que uma casa se faz com alicerce bom. E na nossa vida, se não houver a disciplina, é lógico que foco, gestão e tudo mais, mas nada acontece sem a disciplina.
E como que a gente coloca disciplina na nossa vida? Porque é muito difícil. Pouquinho a pouquinho, Lê. Eu coloco metas diárias, metas semanais. Como é que você costuma orientar as pessoas à sua volta? Eu acho que a gente faz o macro, a meta do ano, por exemplo. O que vai ser importante nesse ano para mim? O que eu quero mudar de fato? O que eu quero melhorar? O que eu quero fazer de novo que eu nunca fiz? Então, são as metas maiores. Não adianta pôr muitas também. Eu geralmente escolho 5, 6, 7 no máximo. 7 coisas a melhorar durante o ano. E depois, no mês, depois na semana. Então, nessa semana passada, não consegui treinar. Fui pro congresso, lá não deu para treinar. Mas espera aí, agora eu vou esperar o ano que vem para voltar a treinar? Não, amanhã. Né? Então, é de pouquinho em pouquinho. Você traça uma meta ano, depois mês, depois semana. E às vezes dia. Dependendo do dia. Tá? Mas não é nada tão rígido. Se não deu certo, tudo bem. Eu gostei muito de uma frase que você falou que eu acho que faz muito sentido, assim. Porque todo mundo fala assim, disciplina é difícil, porque quando você acorda sem motivação, e aí você tem que fazer, e é difícil, né, fazer. E é difícil. E tem dia que a gente vai falhar, né? E você falou, acho que esse pra mim, assim, marcou muito. Você sai do trilho e você volta. O importante é você não perder o trilho de vista. Sim. Por exemplo, hoje deu vontade de... Bom, gente, você sabe, eu fui chocolatra. Mas daquela, assim, de comer um saco de bombom. Fazia isso e fazia com prazer, não engordava com isso. Vivia bem e tava tudo certo. Até o dia que eu falei, mas peraí, por que eu tô fazendo isso comigo? E fui mudando. Tem dia que eu tenho vontade e eu vou comer e tá tudo bem também. No outro dia eu vou fazer diferente. O problema é que o que eu vejo, as pessoas saem do trilho e voltam só o ano que vem. Ou quando eu tiver volta. as metas. Ou então assim, eu ouço muita gente dizer assim, faltam só 2 meses, agora menos, né? Agora falta 1 mês e meio para terminar o ano. Porque Nem não isso. fiz o ano inteiro, por que eu vou fazer agora? Ano que vem eu faço. Mas peraí, gente. É hoje, tem 1 mês e meio. Em 1 mês e meio você muda a tua vida. Com certeza. 40 dias, muda a tua vida. Então, é um pouquinho por dia, chegando lá. Eu gosto da homeopatia, doses homeopáticas. Não precisa ser Não radical. precisa ser radical, não. Eu sou um pouco às vezes, mas eu brinco que eu falo que se eu não for radical em algumas coisas, eu não consigo ir pra frente. Mas saiu, volta e vai acertando. E o que você vê assim de facilidade por estar numa rede de franquia comparado a uma unidade própria, se você tivesse tido essa iniciativa lá no começo? Na verdade, eu comecei a dar algumas aulas particulares lá no início, antes da Wizard. Funcionava, mas você fazer parte de um grupo forte, com pessoas fortes, com pessoas que estão ali imbuídas da mesma motivação e tudo mais. Nossa. Por exemplo, a gente tinha vários encontros, a gente tinha regionais, nacionais e a convenção nacional e internacional do ano. Hoje a gente só tem só uma por ano. Foi agora em novembro. É fantástico, porque essa troca de experiência e você vê que os problemas que você tem aqui são os mesmos que o outro tem lá no Amazonas. É fantástico. E que juntos vocês resolvem mais fácil do Sim, que a gente sozinha. junta as pecinhas aqui do quebra-cabeça e a gente consegue. E o sucesso de um é a felicidade do outro. Então, fazer parte de uma rede forte como a Wizard foi sempre fantástico na minha vida. Porque o empreendedor, ele sofre, né? Ele se sente sozinho muitas vezes. E quando você tá nesse meio com quem sente as mesmas dores e tem as mesmas vitórias, ou muito parecido, fica muito mais fácil dele entender a sua realidade e poder te ajudar. Sim, e hoje, por exemplo, como eu disse, tem muitos franqueados, amigos franqueados, que não fazem parte mais da rede. Mas eu continuo com amizade, a gente sai em São Paulo, a gente se encontra. E essa troca, mesmo para quem já saiu,
e o que eles querem saber da rede, as saudades que eles têm, também fazem com que eu consiga visualizar além. Falar assim, olha, engraçado, ele saiu, mas ele está preso a isso. Por quê? Então é tudo um estudo. E a Wizard é assim... Fala, o que é a Wizard para você? É só um negócio? Não, foi uma família também, sempre foi. Eu tenho madrinha de casamento que é da Rede Wizard, eu tenho pessoas que fizeram parte dos melhores momentos da minha vida, que estiveram comigo quando meu filho nasceu, são amigos para a vida. Então o Wizard, tanto a família que era dona no início, são meus amigos, e isso você vai tirando um pouquinho de coisa boa aqui, outro ali, e monta o quebra-cabeça da nossa vida, né? Eu, por ter franquia, eu ouço muito isso, até de cliente, assim. Ai, mas por que você é franquia? Porque você não abre uma loja, lê moda, você não vai pagar royalties, você não vai pagar um monte de taxa. Sim. Mas tem o outro lado, gente, o crescimento profissional, de ter sempre alguém te puxando, de ter inovação, você tá com outras pessoas, você ter networking, você ter outras visões de negócio, ter uma equipe profissional trabalhando para que você tenha sucesso na ponta. Então, eu vejo também diversas vantagens de ser franquias, assim, às vezes as pessoas pensam muito no financeiro, né? Quanto que você paga, mas e o quanto você recebe? E na autonomia também, às vezes, porque pensa que é tudo muito preso, você não pode fazer nada à frente do seu negócio, porque tem que responder a uma matriz, mas não é bem assim, né? Assim. Eles deixam fazer o que é correto. Sim, isso eu ia falar. Peraí, se você entra num negócio, você sabe quais são as regras, isso aí. E você aceita ou você não entra. Pri, a conversa foi tão boa, mas o nosso tempo acabou. Obrigada, Silmara, por estar aqui Já com a gente. agradeço, foi um prazer. E sempre bom estar com vocês, e é muito bom participar desse momento que, de fato, faz a diferença. Eu adorei e vou voltar para terminar minha aula de francês. Estou esperando. E obrigada a você também que esteve aqui com a gente. Deixe lá seu comentário nas nossas redes sociais, @quebra-cabeça do sucesso. Na rede social que você estiver, tenho certeza que você vai nos encontrar. É só dar um busca. E a gente se vê, então, na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.